Olha eu de novo aí, povoação do YouTube, falando acerca de casamento. Vê só, devemos entender o que Jesus ele quis dizer, porque Jesus ele jamais iria contrariar os profetas nem os Pentateuco. Assim ele mesmo disse. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32 diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Também foi dito. Foi dito. Está na lei. Mas não que é uma vontade divina. É uma permissão. E permissão não é vontade. Permissão é devido a uma insistência de uma vontade de escolhas de pessoas. Mas não é uma vontade divina. Dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e após tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Existem muitas especulações sobre esse texto. E alguns já dizem que o traidor, ele não pode se casar mais, porque traiu. Mas o que foi traído pode. E alguns interpretam que o traidor não pode se casar porque adulterou. Ué, mas se o que foi traído se casou e ele se relacionar com outra pessoa, vai estar adulterando, por quê? Então isso prova que de fato a mulher a qual, ou o homem a qual ela traiu, ou a mulher a qual ele traiu, ainda está ligado, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 7, 39 e 40, que a ruptura se dá com a morte. Por isso aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa, só que pode separar é Deus. Eu não preciso dizer como, no tempo e na vontade dele. Porém, eu vou usar um exemplo, já que Jesus não veio para destruir ou contrariar os profetas. Vamos para Mateus 14. Mateus 14, quando Jesus termina o sermão do joio, da semeadura, e mostrando que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada, né? O pai de família. E quando Jesus termina, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: mandará, em Mateus capítulo 13, o versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. É Jesus que está dizendo, não é João Cláudio Viegas. Quando Jesus termina, entrando no versículo capítulo 14, aparece uma coisa bem interessante acerca de Herode e Herodia. Mateus capítulo 14, versículo 1. Pois aquele tempo ouviu o tetrarca Herode a fama de Jesus, e disse aos que o servia: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Porque Herode, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la.
E aqui fica a grande questão. Como é que Jesus, ali, como muitos dizem, pode até ensinar a conviver, como diz lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11, se porém se separar, fique sem casar. Mas ali, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, não está dando ênfase a um segundo casamento. Se aqueles que estão separados pensam se casar, ele diz, lembre-se que você ainda tem um marido, ou você ainda tem uma esposa, reconcilie. Se vocês não conseguirem reconciliar, fique sem casar. Porque a única pessoa que pode separar o casal é Deus, com a morte, lá em 1 Coríntios 7, 39 e 40. É bem claro o texto. As pessoas estão atoladas e criaram uma situação, um manejo, pensam que podem manipular as verdades divinas. E Deus não vai soar do céu, meu filho, a minha palavra está sendo... Não. Cada um dará conta do que se diz, do que se ensina. Você sabia que lá em Timóteo, a iniquidade também ela é concedida através de um falso ensinamento? Quando Paulo diz, essa é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ou é 2 capítulo 2, versículo 19, que diz que o firme fundamento de Deus tem esse selo e permanece firme. O Senhor conhece os que são seus, e mais, aparte-se da iniquidade daquele que professa a sua fé em Cristo. Mas tinha pessoas que professavam a fé em Cristo, mas ficavam ensinando para as pessoas e pervertendo a fé de muitos, dizendo que a ressurreição já tinha começado. Então, falsos ensinamentos torna-se uma iniquidade. Então, quando a gente começa a observar, é interessante quando o escritor diz que Herodia era mulher de Filipe. E pelo fato dela ser mulher de Filipe, não era lícito Herodes possuí-la, diz o profeta João Batista. Eu compreendo o que Jesus diz em Mateus 5, 31 e 32, de acordo com os profetas. Porque Jesus não vai contrariar os profetas. Jesus não vai ensinar algo contraditório aos profetas. Porque é mesmo que ele está se contradizendo a si mesmo, já que ele é a palavra que se revelou, que se manifestou aos seus profetas, para que ensinasse o povo o caminho que deveria andar. Então, no contexto bíblico, Herodia aqui é a adúltera, aquela que traiu Filipe. E o povo pediu o apredejamento desta mulher. Mas embora ela sendo a adúltera, João dizia para Herodes que não era lícito que ele possuísse a mulher do seu irmão. Outras palavras, como algumas pessoas passam a me julgar dizendo que eu sou muito detalhista, não é detalhe, é interpretação, é profundidade, é reconhecer o profundo, aquilo que está na palavra. Que João, mesmo sabendo que Herodia era a que traiu Filipe, mesmo assim ela dizia que ainda Herodia pertencia a Filipe. E quando a gente olha para o contexto de Filipe, se a gente for analisar o contexto, se Filipe se achando nas condições de traído, se achou no direito, como muitos interpretam hoje, de se casar novamente, entenda, ele também estava em adultério. Já que João disse que Herodia, mesmo sendo adúltera, pertencia a ele. Isso implica, se porém se separar, como disse o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, fique sem casar. Porque a ruptura, o estar ligado, o que Deus ajuntou, só pode ser anulado com a morte. Não é com uma caneta, não é com um pedacinho de papel e uma caneta cheia de tinta. Então, se vocês estão nessas condições, reconheça como uma mulher samaritana que estão errados. E não ensine, porque vocês, muitas pessoas, não, mas fulano fez isso, o meu líder fez isso.
Então ele disse que eu posso fazer, e você vai corresponder diante da autoridade divina pelo que você tem ensinado. E muitas vezes você se acha tão bom, tem nome, sabe? Você tem nome dentro da igreja, tem autoridade, mas você muitas vezes usa do nome e da sua autoridade para conduzir as pessoas às iniquidades. Pare com isso. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Não leve as coisas para o lado pessoal. João diz para Filipe: ah, Filipe, tu fosse traído. Então, na questão de traído, tu poderia se casar de novo. João diz: Filipe, Herodia ainda é tua esposa enquanto ela viver. Foi por isso que Jesus disse: aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Muitas vezes, quando as pessoas chegam nas portas dos juízes pedindo divórcio, é porque os líderes religiosos não têm a capacidade de barrar, de ensinar o que é devido ser ensinado. E muitos deles, como estão já atolados, já vêm de um terceiro, de um quarto, de um quinto casamento, não tem como, mas ele tem que reconhecer que eles estão errados, que não é certo, que o casamento é durável até que a morte os separe, porque esta é a vontade divina. Eu fico às vezes perguntando como é que Jesus vai permitir um segundo casamento, se lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11 e 39 e 40 ele anula. Ele pode até permitir uma separação pelo fato de ambos não se entenderem. Então ele até permite uma separação, não é a vontade, para que as pessoas reflitam. Mas quando esses dois estão separados, Paulo diz: se porém se separar, fique sem casar. E tem muitos que se divorciam para dizer: eu sou solteiro. Deixa eu dizer uma coisa: depois de casado, não encara uma pessoa casada, divorciada, como solteiro. Encare como um divorciado, porque é isso que ele é. Porque solteiro é aquele que nunca se casou. Que nunca se casou. Essa é a realidade do vocabulário em qualquer situação. Então fica aqui. Devemos entender o que Jesus está dizendo em Mateus 5, 31 e 32. Que muitas pessoas ensinam que Jesus ali está permitindo um segundo casamento. Seja ali em caso de a não ser a separação ali, a não ser em caso de adultério. Mas ele ali não está ensinando um segundo casamento. Porque ele explica isso através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7. Porque existiu uma família de Creia que foi ter com Paulo, que diz que está existindo muitas confusões na igreja de Corinto, muitas ideias. E uma dessas ideias que eu não vejo muito falando, a pessoa fala sobre os dons, fala sobre as línguas estranhas, mas não diz que existiam pessoas que diziam lá na igreja que poderia se divorciar e se casar de novo. E Paulo refuta isso. Jesus usa Paulo como uma voz de profeta e diz assim diz não eu, mas o Senhor, ordena o Senhor aos casados que não se separem. Se porém se separar, fique sem casar. Fique sem casar. Essa é a ordem divina, porque diz o Senhor: eu odeio o divórcio. Deus odeia, como é que ele vai permitir? Se Deus odeia o divórcio, se Deus odeia homem com homem, mulher com mulher, como é que ele vai permitir agora? Como é que alguém ensinou agora que Deus está permitindo um segundo casamento? Se ele odeia o divórcio. Gente, se você está nessas condições, quando alguém vier pedir instrução a você, não ensine ao contrário, diga: meu filho, eu estou nessa condição porque eu fiz sem entendimento, eu fiz sem conhecimento, mas é errado. Não faça, não siga esse procedimento. A Bíblia estabeleceu uma regra central: a ruptura só Deus
pode separar. Uma morte. Uma morte. Então fica aí essa mensagem. E que Deus abençoe vocês, né? Líderes. Certo dia eu compartilhei isso com alguém e disse, vamos supor que eu esteja errado, e agora? E eu me lembro que eu disse para essa pessoa, que você não ensine, que você diga que errou, que você diga que deu um passo sem conhecimento, e que ensine as pessoas a, se pensar, se divorciar, se separar, que fique sem casar. Fique sem casar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou nem aí porque líderes que acham que fez PhD, que diz que conhece Dr. Rá, Dr. Ré, Dr. Ri, Dr. Roy, Dr. Ru. Não me interessa. Eu não baseio meus ensinamentos, eu não levo a compreender as escrituras sagradas baseado nos doutores. Mas eu analiso, porque eu sou ovelha. Analiso o que eles falam de acordo com a Bíblia. Se tiver, eu recebo. Entendeu? E aquilo que nós pedimos a Deus, Deus não deixa. E uma coisa que eu peço a Deus é ser ovelha do Senhor, para ouvir a sua voz, a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém.